Olá, bem-vindo a um episódio de Conversa com o Cientista. Na verdade, esse é nosso primeiro episódio. A ideia é que a gente venha aqui e discuta questões que estão sendo debatidas na página, no Facebook. Como esse episódio não tem nenhuma pergunta, porque a gente não iniciou, eu queria falar sobre uma questão que um amigo meu falou outro dia, eu achei interessante, que é que ele estava numa turma de licenciatura e ele estava lá ele é estudante de física, ele estava com outras pessoas de outras disciplinas, ele se sentiu mal porque ele não sabia que tinha enfermeiros presentes e ele falou meio mal de homeopatia. Ele deu a entender que a homeopatia não era uma ciência e por isso não deveria ser ensinada nas universidades. E o enfermeiro meio que tomou para si a dor e reclamou, e depois ele foi falar com o enfermeiro, tentar explicar alguma coisa, e o enfermeiro disse para ele, mas o que é ciência? Assim, meio que contestando o que ele tinha dito, como se tudo valesse. Então ele não falou mais nada, mas eu acho que essa pergunta reflete um pouco sobre o que é um método científico, o que é ciência e o que não é ciência, que tem a ver com aquilo que a gente pode testar e com aquilo que a gente não pode testar. E o que a gente não pode testar, ela não é ciência, de alguma forma. Você pode até falar que você faz ciência nisso, mas foge um pouco do escopo da ciência. Por exemplo, você tem que ver o que você vai perguntar direito. Por exemplo, se você pergunta, homeopatia funciona? Então, dependendo, se você perguntar para uma pessoa que acha que funciona, ou que tomou o remédio funcionou, ele vai dizer sim, funciona. E não está errado. Ele está dizendo que para ele funcionou. Ou você pode perguntar para um historiador, não sei, mas a causa da Segunda Guerra Mundial foi a invasão começou com a invasão da Polônia por Hitler. Ele vai explicar para você, ele vai contextualizar a história. Você precisa saber a história, não basta achar que sabe, é claro. Mas é uma pergunta que também foge um pouco do método científico, porque você não tem como testar isso. Você não tem como voltar no evento, modificar e ver o que vai acontecer. Então é muito difícil falar da história como uma ciência. Já foi tentado criar ciências da história, ciências da filosofia, ciências de várias outras disciplinas, mas é mais difícil porque você não dá para replicar o fato e testar. Na ciência a gente faz isso, a gente testa para ver o resultado. Então a gente não pode muito bem perguntar se a homeopatia funciona, ou pode, mas não faz tanto sentido, mas pode perguntar, por exemplo, se uma pessoa tomar um remédio homeopático ou tomar uma balinha de açúcar, faz alguma diferença? Isso é uma pergunta testável. E como é que você testa isso? Você pega, por exemplo, 1000 pessoas com a mesma doença, você separa em 2 grupos, e para metade do grupo, para 500, você dá a homeopatia, que o médico aceitou, e para outras 500 você dá a balinha com açúcar. Isso se chama teste duplo cego. Cego porque as pessoas que estão tomando, ela não sabe se ela está tomando água com açúcar ou se ela está tomando remédio. E duplo porque você tem 2 grupos, né? Talvez o ideal seria ter um terceiro grupo, mas um grupo de controle, mas não importa. Você então, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, você traz essas pessoas e pergunta: e aí, funcionou para você? E obviamente vai ter funcionado para muita gente, porque às vezes a pessoa fica boa por nada, às vezes a pessoa fica boa porque achou que está melhor, e tem diversos fatores. Mas aí você pode comparar quantas pessoas disseram que ficaram boas, tomaram com açúcar, e quantas tomaram o remédio para homeopatia ou qualquer outro remédio. Então, se você tem 150 pessoas que ficaram boas tomando homeopatia e 145 pessoas ficaram boas tomando a balinha com açúcar, então não funciona. Não funciona no contexto que tanto faz. Você vai tomar homeopatia ou bala com açúcar, o resultado é o mesmo. Agora, funcionou? Funcionou. 150 pessoas em média melhoraram
mesmo tomando bala com açúcar. É o chamado efeito placebo. Então, isso é o método científico. O método científico tem a ver com algo que você pode testar. Você faz uma proposta, você testa. Se o teste for o que a proposta disse que seria, tudo bem, passou e você pode fazer outras perguntas. Se não, foi reprovado. Claro que o método científico é muito mais complexo que isso, depende do que você está falando, mas a ideia de homeopatia lá da pergunta do amigo, do enfermeiro, para mim a resposta é essa. E isso serve para astrologia, isso serve para qualquer pseudociência que não é ciência porque já foi testado e não funciona. Agora, não funciona, né? Não funciona no sentido que não é melhor que outra coisa. Outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Agora, se a pessoa, se só achar que tomar um remédio faz a pessoa ficar boa, e isso acontece, eu não vejo nada demais que a pessoa tome lá homeopatia ou o que seja, desde que ela não deixe de seguir o outro caminho, um caminho testado, que a gente sabe que funciona. Então é isso, foi um primeiro vídeo rápido aí que a gente vai tentar divulgar. E vocês na página façam perguntas, comentem tudo, porque aí nos próximos vídeos a gente vai tentar discutir o que vocês estão perguntando, se a gente souber, claro. E eu acho que essa é a parte rica, né? É a duas vias. Vocês falam as coisas que vocês acham, que vocês sabem, que vocês queriam perguntar, e a gente tenta debater por aqui. Assim a página fica mais interativa e mais interessante. Tá bom? Abraço, até a próxima.